Pai. O Seu nome está acima de todo nome. Por isso nós decidimos, Pai, nessa noite, todos os dias das nossas vidas, Pai, abrir os nossos corações para que o Seu Pai possa falar intensamente conosco, Pai. Nós nos rendemos, nós nos prostramos diante da Tua presença, Pai. Nós honramos a Tua presença, Espírito Santo. Oh, Jesus, não há outro nome. Esse nome é maravilhoso. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por nos amar incondicionalmente. Obrigado porque hoje nós temos uma nova realidade de vida. Obrigado porque hoje nós temos a liberdade, nós dizemos sim para o Senhor, Pai. Nós nos rendemos à Tua vontade, Pai, o Teu querer. Por isso nós declaramos, Pai, o Teu agir se cumprindo sobre as nossas vidas, Pai, diariamente. Oh, Pai, nós nos rendemos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grandioso, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós declaramos que nós te amamos. Você pode falar que você ama Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Pai. Oh, digno de todo louvor, digno de toda adoração, digno de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós somos. Seja exaltado nessa noite, em cada culto dessa igreja. Seja exaltado nas nossas casas. Seja exaltado nas nossas vidas, em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós exalamos. Que o Teu amor possa fluir de nós, alcançar e transformar e impactar a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Oh! Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque nós cremos que o Senhor tem uma porção nova a ser derramada nos nossos corações nessa noite, Pai. E nós decidimos receber com mansidão, com alegria, Pai. Oh, com júbilo, com ações de graças, tudo aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações, Pai. Nós declaramos a nossa vida como uma terra fértil, Pai. Eu declaro, Pai, eu e os meus irmãos, retendo tudo aquilo que o Senhor vai liberar sobre nós nessa noite, Pai. Uma palavra que verdadeiramente tem o poder de impactar as nossas vidas, Pai. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor, Pai. Oh, eu sou apenas um instrumento daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações, Pai. Por isso eu declaro uma noite onde a nossa fé está sendo edificada, a nossa mente está sendo renovada. Oh, e nós seremos ainda mais transformados pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Queria te dar a oportunidade para você cumprimentar o seu irmão, o seu amigo que está aí do seu lado. Diga da sua alegria de poder cultuar com ele nessa noite. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Amém. Nós estamos em mais um culto Quinta Fé. E eu tenho certeza que a nossa fé vai ser ainda mais edificada nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Pode ir se assentando aí. Amém. Durante todo esse mês nós temos falado a respeito do dom do Espírito, ou os dons do Espírito também, seja aqui nos cultos, seja nos grupos de conexões, e tem sido poderoso, porque
nós somos uma igreja da palavra e do Espírito, amém? Então nós adquirimos o conhecimento, mas também nós experimentamos do poder de Deus que confirma a sua palavra. Então, eu queria te convidar, a cada culto você vir com essa expectativa, sabe, irmãos? De você aprender a palavra, mas também de experimentar do poder do Espírito Santo. Amém? E nós temos uma escola bíblica interdenominacional aqui na nossa igreja, que é o Rema. Nós somos a maior escola do mundo, bíblica do mundo, amém? E nós temos o privilégio de ter essa escola aqui na nossa igreja, uma das unidades aqui. E uma das matérias que aborda os dons do Espírito se chama as manifestações do Espírito. Então, se você ainda não é aluno, né, ou se você ainda não fez ou não assistiu nenhuma aula demonstrativa, eu queria te incentivar a vir nas aulas que são abertas, sabe? Para que você possa experimentar um pouco mais da revelação da palavra que há nessa escola, da unção que há nessa escola, para que você ainda seja mais edificado na sua vida de fé. Nós vamos abordar um pouquinho do que essa matéria trata, e o tema que Deus colocou no meu coração é interagindo com o Espírito Santo. Eu creio que você já entendeu e compreendeu que nós somos cooperadores da parte de Deus, nós recebemos um presente, que são os dons, e nós cooperamos, nós compartilhamos daquilo que Deus derrama nos nossos corações, para que todo o corpo, para que toda a igreja, para que essa cidade, a Zona da Mata Mineira, seja impactado com a palavra da fé, com ousadia e amor, amém? Então esse é o propósito de nós recebermos o dom do Espírito, e eu creio que isso já tem ficado muito claro em cada culto, em cada ministração, mas eu queria compartilhar um pouco da importância de a gente ter o conhecimento, mas também a gente corresponder, a gente interagir com o Espírito Santo, amém? Para que a gente possa entender o que é a junção dessas duas coisas, o poder que isso pode impactar, não somente a nossa vida, mas também a vida das pessoas que nos rodeiam. E lendo a apostila do Rema, logo na introdução dessa matéria, diz o seguinte: essa matéria tem o propósito de esclarecer e ensinar a respeito dos dons e manifestações do Espírito. É imprescindível que os cristãos conheçam as manifestações do Espírito para que possam mover-se como parceiros de Deus nos seus propósitos. Sabe, irmãos, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Se você não sabe, Deus tem um propósito da sua vida desde o ventre da sua mãe. Amém? Você não é uma obra do acaso, você não nasceu para ser ridicularizado, para ser um fracasso, não. Deus te conhece desde o ventre, te escolheu para um propósito, amém? Você foi criado para um propósito e não um propósito criado para você, ou seja, nós temos uma obrigação de corresponder ao propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas, amém? E quando nós correspondemos a esse propósito, a Bíblia, né, vai narrar que nós somos cooperadores de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse um pouco mais empolgado com isso, sabe? Porque para nós, a gente tem duas visões que a gente pode encarar isso. Ou como uma obrigação ou como um privilégio. Eu prefiro encarar isso como um privilégio, amém? Sabe, eu gosto de falar que nenhuma palavra vai entrar na Bíblia, nenhuma palavra vai sair, mas Deus continua escrevendo uma nova história aqui nessa cidade, na sua casa, na minha família, na sua família. E somos nós que estamos escrevendo juntamente com Deus essa história. Amém? Então, ou seja, o propósito de compreendermos a respeito dos dons espirituais é entendermos que nós somos cooperadores na edificação do corpo de Cristo. Sabe, não sei se você já mexeu com construção ou se você já viu alguma construção alguma vez. E quando a gente estava construindo a nossa casa, antes da gente crescer para o alto, a gente teve que descer para a terra. Sabe, a gente teve que cavar lá 11 buracos de 7 metros de profundidade, e foi um negócio meio assustador que o cara lá, num buraquinho fininho, ele ia tirando aquela terra. E sabe, irmãos, para que a gente possa crescer de uma forma saudável e estruturável, é necessário a gente estabelecer alicerces firmes. Sabe, assim é na construção civil, mas assim também é na nossa vida espiritual. E a gente só consegue receber algo ou ser edificado em algo se a gente abrir espaço para isso. E há uma das importâncias da gente entender a respeito dos dons espirituais, que a gente vai ter que aprender a abrir mão daquilo que a gente acha que é correto para poder fazer aquilo que o Espírito está nos conduzindo a fazer, aquilo que é correto. Amém? Então, sabe, você é um cooperador para a edificação do corpo de Cristo.
sabe? Você é um cooperador. Por mais que a sua vida esteja dizendo ao contrário, por mais que o mundo esteja dizendo ao contrário, sabe? Mas você é a obra-prima de Deus. Você é a coroa de toda a criação daquilo que Deus fez. Amém? E eu gosto de estudar, eu gosto principalmente eu gosto de estudar a palavra de Deus, mas eu também gosto muito de estudar inglês. Sabe, eu não falo fluentemente o inglês, mas não tão bem quanto a Dani, por exemplo. Se você quiser ir para os Estados Unidos, convida a Dani que você vai estar bem assessorado, amém? Mas eu estava ali assistindo uma divulgação de um curso esses dias, e a professora lá que estava divulgando o curso dela falou algo muito interessante que eu creio que tem uma relevância muito grande para a nossa vida diária, mas também para a nossa vida espiritual. Ela disse o seguinte: olha, você pode ter os melhores professores à sua disposição, você pode ter os melhores recursos, os melhores livros, as melhores escolas, você pode ter amigos fluentes na língua, mas se você não assumir a sua responsabilidade no propósito, se você não tiver uma direção específica, um foco específico, se você não abrir mão, sabe, daquilo que vai roubar o seu tempo para você adquirir aquele conhecimento, se você não cooperar ou pegar junto, firme e não se desviar exatamente, você jamais vai conseguir sucesso naquilo que você está desejando. Você simplesmente vai ser conhecido como uma pessoa que tinha os melhores recursos, mas que nunca alcançou o seu propósito. Sabe, assim também a respeito do Espírito Santo e os dons do Espírito e tudo aquilo que a Bíblia trata a respeito da nossa vida espiritual. Você carrega a arma mais poderosa dessa terra, que é o Espírito Santo. Amém? Mas se você não interagir com ele, se você não tiver um foco muito bem estabelecido, se você não fizer a sua parte nesse processo, você vai ser reconhecido como apenas uma pessoa que tinha a arma mais poderosa do mundo, mas jamais operou nela, ou jamais experimentou daquele poder que estava disponível para você. Então, existe um homem, né, de fé que abençoou muito a vida do irmão Reagan e também o apóstolo Bud, que se chama Smith Wigglesworth. Amém? E ele tem uma frase que diz o seguinte: você pode ter um relacionamento com Deus ou você pode apenas ser um carregador da presença de Deus. Sabe, irmãos, uma pessoa que apenas carrega a presença de Deus é aquela que jamais experimenta do poder da palavra, experimenta dos sinais, dos milagres e das maravilhas que Deus tem disponível por meio do teu Espírito Santo. Sabe, mas aquele que se relaciona com o Espírito, aquele que está convicto de tudo ou qualquer estação que ele está vivendo, é o Espírito que está provendo sobre a sua vida. Sabe, se está tudo bem, você entende que não é por causa da sua força, não é por causa das suas habilidades, não é por causa, às vezes, da sua eloquência, mas é porque o Espírito Santo está operando na sua vida e você reconhece isso. Você somente alcançou aquela posição, aquele status, aquele posicionamento, porque existe um propósito envolvido por trás disso. É para que o nome de Jesus seja exaltado e edificado. Sabe, se você é fiel no pouco, sabe, ele vai ser fiel e ele vai te colocar sobre o muito. Sabe, se você reconhece o Espírito nos pequenos detalhes, certamente ele vai te colocar em posições extraordinárias, porque ele sabe que você vai reconhecer a pessoa dele nessa posição. Sabe, eu não sei você, mas eu não quero apenas ser um mero espectador daquilo que o Espírito Santo tem feito nessa terra. Eu quero ser um daqueles que verdadeiramente experimenta e manifesta o poder de Deus. Por isso que é necessário não somente a gente conhecer a letra, mas também a gente manifestar o poder. Amém? Aleluia. Nós podemos ver na Bíblia, irmãos, que todas as vezes que o poder de Deus ele é manifesto, é o Espírito Santo que está em ação. Em todo momento que o poder de Deus opera nessa terra, é o Espírito Santo que está em ação. Sabe, irmãos, quando nós compreendemos e entendemos que nós somos cooperadores de Deus nessa terra, irmãos, você entende e se move no poder extraordinário de Deus. Eu estava vendo um pouco a respeito das possibilidades que nós temos de estudar, de adquirir conhecimento. E existe uma forma passiva e uma forma ativa. Sabe, mas a coisa mais extraordinária quando eu adquiro conhecimento é que quando eu volto para a palavra, eu vejo que a ciência está apenas comprovando aquilo que a palavra já diz há muito tempo. Existe uma forma passiva de você adquirir conhecimento, que é normalmente quando você está escutando algo ou quando você está lendo algo.
Normalmente, a forma passiva de adquirir um conhecimento ou de você estudar está relacionada à sua memorização. A forma passiva, ou seja, por meio da escuta, por meio da leitura, ela vai facilitar a sua memorização. Mas a ciência concluiu que a forma ativa, e como é a forma ativa? Aquela que você adquire a forma passiva, ou seja, aquilo que você adquire e absorve de uma forma passiva, mas você insere no seu cotidiano. Se você for ver, por exemplo, no caso de você aprender uma nova língua, o que mais se fala hoje é que você deve adquirir os seus conhecimentos, mas você implementar aquilo no seu cotidiano, na sua vida diária, porque senão rapidamente você vai esquecer. Sabe, a forma passiva, ela é valorizada para a memorização, mas a forma ativa, ela tem a capacidade de desenvolver habilidades extraordinárias. Mas se você for olhar para a palavra, em Tiago 1,22 vai dizer o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. E ele continua dizendo: quando praticamos, somos bem-sucedidos. Sabe, irmãos, quando a gente apenas lê a Bíblia, vem para os cultos, e entenda como apenas, tá? Não estou desmerecendo, porque assim como uma asa de um avião, não existe a asa mais importante, ou da direita ou da esquerda. Sabe, para um crente tão importante quanto é você adquirir o conhecimento, lendo a palavra, vindo nos cultos, escutando, é também você praticar na sua vida diária. Porque isso não somente você vai desenvolver a sua capacidade de memorização, de absorver aquele conhecimento, mas também você vai se tornar, ou você vai implementar aquilo na sua prática diária. Sabe, isso tem o poder para desenvolver habilidades sobrenaturais sobre a sua vida. Porque é isso que a palavra tem a capacidade de fazer sobre nós. Desenvolver coisas em você que você naturalmente jamais seria capaz de fazer. E se você for olhar para os dons do Espírito, é exatamente isso que ele faz. Sabe, você naturalmente não tem o poder de curar uma enfermidade, mas o Espírito Santo, aquele que opera o poder de Deus, que cumpre a vontade de Deus, está sobre você. E por isso você consegue manifestar a realidade do céu aqui na terra. Sabe, irmãos, nós não teremos um choque de realidade quando chegarmos no céu. Porque nós somos uma igreja da palavra e do Espírito, amém? Você não somente conhece, memoriza, sabe a palavra, aquilo que a palavra diz ao seu respeito, mas você também experimenta de tudo aquilo que ela tem de poder para poder operar em você. Amém? E é interessante, irmãos, porque a gente entender isso, porque a gente às vezes espiritualiza a presença do Espírito ou o poder do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que as coisas vão surgir, a gente vai sentir um calafrio, às vezes vai pegar uma labareda de fogo em algum lugar. Sabe, irmãos, mas o Espírito ele se manifesta às vezes de uma forma simples. Ontem, por exemplo, a gente estava indo para o grupo de conexão dos jovens e a gente estava, o trânsito agarrado, né, chovendo, e as coisas não estavam cooperando, e ali eu comecei a orar baixinho no carro, e de repente a minha esposa falou assim: será que a gente vai conseguir chegar a tempo? E aí o Espírito Santo foi me dando as direções, eu virei para ela e falei assim: Débora, fique em paz, porque às 19h30 nós estaremos lá. Sabe, irmãos, às 19h29 eu estava tocando em interfone, às 19h30 eu estava botando o pé dentro da casa do Bruno. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele não tem por que dificultar as coisas dele se manifestar para a sua vida, porque a vontade dele é se revelar a você. Sabe, você não precisa espiritualizar todas as coisas, mas tão importante que você tenha essa consciência, você saber operar nos dons. Certa vez a gente estava em uma reunião no lar, isso já faz um bom tempo, e a gente não teve uma experiência muito boa. Entenda que você é um cooperador para manifestar a presença de Deus, e não para gerar escândalo naqueles que ainda não conhecem a palavra. Por isso que é importante a gente conhecer realmente como o Espírito se manifesta, como os dons operam, justamente para que a gente não cause escândalo, porque isso é o efeito contrário, é isso que o diabo quer. Mas o que o Espírito quer, o que Deus quer, o que Jesus morreu ali na cruz, sabe, disponibilizou para nós, é que a gente manifeste o poder de Deus, o poder do céu. Sabe, é para exaltar, é realmente para edificar a vida das pessoas. E a gente estava ali naquela reunião, e de repente uma pessoa virou para minha esposa e falou assim: eu quero orar por você. Eu tenho uma direção de orar por você. E aí, de repente, ela foi lá, começou a orar e deu um soco na barriga da minha esposa. Sabe, aquilo gerou um dano, aquilo gerou uma dor. E não tem como, irmãos, a gente entender que foi o Espírito Santo que conduziu aquilo.
Porque, sabe, isso não é para... O Espírito, ele não se move para causar um dano na vida de alguém, não. Pelo contrário, ele se move para edificar a vida das pessoas. Sabe, então, eu quero te incentivar nessa noite, não somente você ter o conhecimento a respeito dos dons, mas você interagir com os dons para que você possa se mover de uma forma correta, de uma forma eficaz, conforme Deus deseja. Se a gente olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, eu queria que você pudesse abrir comigo, nós vamos ler o verso 1 e o verso 31. A gente vai ver aqui que aquela igreja de Corinto, ela conhecia a respeito dos dons, ela se manifestava, ela se movia nos dons. 1 Coríntios 12, 31. 12, 1. Depois nós vamos ler o 31. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O verso 31 diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Como eu disse, essa igreja, ela conhecia os dons, sabe? Ela tinha o conhecimento a respeito dos dons e ela até operava os dons. Mas o que fala aqui é que tanto aquela igreja, né, a exortação para aquela igreja e também para a igreja nos dias atuais, é que a gente não seja ignorante. Sabe, essa terminologia aqui, ou essa palavra no original, ignorante, ela não está relacionada à falta de conhecimento da existência, mas à falta de conhecimento a respeito de como operar. Se a gente for ver bem, né, o apóstolo Paulo começa aqui escrevendo a respeito dos dons espirituais, ministeriais, no capítulo 12, e eu queria te convidar depois a você ler aí na sua Bíblia, lá na sua casa. Sabe, ele faz essa exortação para a igreja, e aí no final ele fala assim: agora eu te apresento um caminho ainda mais excelente. E aí ele dá uma pausa no capítulo 13, e no capítulo 14 ele volta a falar de novo a respeito dos dons. Sabe, irmãos, o que faltava naquela igreja é um entendimento de como se mover da forma correta. Porque ele vai falar no capítulo 13 que o que realmente importa é você andar em amor. Mas um amor do tipo de Deus, o amor sacrificial, ou seja, aquele amor que tem o poder de transformar e impactar a vida das pessoas. Porque é isso que o amor de Jesus fez nas nossas vidas. Sabe, o que a gente tem que entender é que o dom não é para exaltar a nossa vida, não é para que a gente seja um superstar gospel, irmãos. Não, é para que o nome de Deus seja exaltado e para que a igreja seja fortalecida, edificada. Sabe, se tem alguém fraco na fé, sabe, os dons da fé ele vai operar exatamente para que as pessoas, para que a igreja seja fortalecida na fé. Sabe, se tem alguém enfermo, a ideia é exatamente que a unção ali possa se mover para que a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela possa andar curada, porque foi para isso que Jesus morreu. Sabe, por isso que a gente tem que entender que os dons não têm nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com o propósito que Deus quer estabelecer no nosso meio. Amém? Mas eu quero te falar, irmãos, que a presença do Espírito, ela não significa que o Espírito está se movendo. Porque quando nós estamos, ou quando nós somos ignorantes a respeito do conhecimento, mas também da como ele se manifesta, sabe, certamente ele não vai operar de qualquer maneira. Se a gente olhar lá em Gênesis, no capítulo 1, nós podemos ver, no capítulo 1, versículo 1, vai falar que Deus criou a terra e que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Aqui é um exemplo claro que o Espírito ele estava disponível para se mover, que ele estava disponível para entrar em operação. Sabe, às vezes assim também é na vida de um crente religioso, que só conhece a palavra e só conhece a letra. O Espírito está ali dentro dele, disponível para operar algo, mas jamais vai operar porque ele não interage com o Espírito. Mas se a gente for ver lá em Gênesis, assim que Deus interage com o Espírito, haja luz e houve luz. Sabe, eu quero te falar que existe um poder dentro de você, que está na expectativa que você não somente possa discerni-lo, mas que você também possa interagir com ele, para que ele possa cumprir o seu propósito. Sabe, existe um poder dentro de você, que onde tem as trevas você chega, e a luz de Deus haja, e ali vai operar, e a vida das pessoas são transformadas. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Como eu disse aqui, eu li o verso 1, que a respeito de sermos ignorantes, que é entendermos que a forma como o Espírito opera, ou os dons do Espírito vai operar, que é para a edificação do corpo de Cristo. Mas no verso 31 vai falar que, entretanto, irmãos, procurai com zelo os melhores dons. Amém?
E procurai com zelo aqui, esse termo utilizado, sabe, é você interagir, é você discernir os dons, é você entender, sabe, tão importante quanto você, né, ter esse conhecimento, é você interagir com o Espírito. Eu quero te fazer uma pergunta, irmãos. Quantas manhãs você tem acordado e tem dado um bom dia ao Espírito Santo? Sabe, porque a Bíblia fala que ele é uma pessoa. Você sabe que ele tem ciúmes de você? Você sabe que você pode apagá-lo? Você sabe que ele deseja interagir com você? Sabe, irmãos, é tempo de discernirmos a pessoa do Espírito Santo diariamente. Sabe, porque é impossível a gente se mover nos dons do Espírito se a gente não está discernindo a pessoa do Espírito. Amém? Aleluia, irmãos. Porque precisamos ficar familiarizados com isso, com o poder de Deus, porque essa é a realidade do céu, irmãos. E Deus nos deu autoridade para ligar no céu e ser ligado aqui nessa terra. Sabe, precisamos estar familiarizados com o poder de Deus. Eu estava assistindo uma ministração, tem um grande homem de Deus no nosso ministério, que ele se chama Fernando Leal. Eu gosto muito de assistir suas ministrações, e ele diz o seguinte: maior é o poder de Deus para construir do que o do diabo para destruir. Sabe, irmãos, uma pessoa que está consciente do poder de Deus, ela sabe que o dia mal pode até chegar, mas ele não vai prevalecer, porque maior é o poder de Deus para construir algo na sua vida do que o poder do diabo para destruir a sua vida. Sabe, maior é o poder do alto do que o poder do inferno, irmãos. Maior é a vontade de Deus sobre nós do que a vontade do diabo. Sabe, a vontade do diabo é que a gente viva ignorante. Sabe, a palavra ignorante na Bíblia, todas as vezes que você for ver essa palavra, ignorância está relacionada a trevas, a escuridão. E esse é um ambiente favorável para o diabo se manifestar. Mas a Bíblia vai falar, a mesma Bíblia vai falar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, toda vez que você vê luz chegando na palavra, está querendo dizer que a presença de Deus está chegando. E eu quero te falar que a luz chegou sobre a sua vida, sabe, irmãos? O diabo quer falar que você não tem condições de operar nos dons do Espírito. O diabo quer falar que você não é santo o suficiente para se relacionar com o Espírito. Sabe, mas a velha pessoa, o velho homem já morreu, irmãos. Você foi vivificado. Sabe, o Espírito Santo habita dentro de você, o seu passado foi apagado, irmãos. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nem sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. Mas isso não quer dizer que vão ter dias, que os dias maus eles não baterão na sua porta. A diferença das pessoas que discernem o Espírito Santo e que interagem com o Espírito Santo é que maior é aquele que habita em nós, amém? Aleluia, irmãos. Diga, eu nasci para ser um sucesso. Aleluia. Gênesis 1:26, a Bíblia vai dizer que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se você não sabe, você é a imagem e a semelhança de Deus, amém? Aleluia. Sabe, imagem está ligada ao caráter e semelhança está ligada à mentalidade. Então Deus te fez à medida do caráter dele e depositou os pensamentos dele na sua mente. A Bíblia vai falar que logo em seguida ele soprou o ruach de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito vivificante sobre o homem. Sabe, o que Deus fez ali foi construir ou criar um homem e derramar da sua própria vida no homem. Sabe, por que Deus fez isso? Para que todos nós, para que toda a humanidade pudesse entender e viver conforme o seu caráter e pensar conforme os seus pensamentos. Aleluia. E eu queria te falar algo. Por que Deus fez isso? Por que será que Deus compartilhou do seu caráter e da sua mente? Porque Deus é um sucesso, irmãos, e a vontade dele é que nós sejamos um sucesso. Amém? Eu quero compartilhar algo com você. Se eu fosse uma pessoa quebrada, falida, devendo até os sapatos que eu estou calçando aqui, sem condição financeira alguma, você estabeleceria uma sociedade comigo? Sabe, irmão, se você fosse realmente um fracasso, se você nascesse para ser um derrotado,
A minha pergunta é, será que Deus estabeleceria uma aliança com a humanidade? Deus estabeleceu o homem dessa forma, irmãos, com o caráter dele, com a mentalidade dele, para poder ser um sucesso em tudo aquilo que ele fizer. Amém. Sabe, essa palavra aqui, quando fala que Deus, assim que Deus criou o homem e soprou o Espírito e disse que ele deveria ter autoridade e governar a terra, e a palavra vai dizer também que Deus os abençoou. Sabe, no original, essa palavra abençoou significa capacidade para ter um sucesso. Então, o homem, quando Deus criou o homem, Ele compartilha do seu caráter, da sua mentalidade e fala, olha, Tayane, você nasceu para ser um sucesso. Tudo aquilo que eu estou depositando sobre a sua vida é para você ter um sucesso em tudo aquilo que você faz. Sabe, mas o homem peca, o homem falha. E Deus estabelece algumas alianças temporárias, limitadas e passageiras durante todo o tempo até a vinda de Jesus. E a Bíblia vai narrar que Jesus veio aqui, ele discerniu a pessoa do Espírito, sabe? Jesus foi concebido pelo Espírito, Jesus iniciou o seu ministério por meio do Espírito, sabe? Nós precisamos discernir, porque se Jesus discerniu, irmãos, Ele é a nossa maior referência, Ele é o nosso maior referencial. Nós também temos a necessidade de discernir o Espírito. E aí Jesus é crucificado, é morto, ele ressuscita, irmãos. E a palavra vai dizer que os seus discípulos estavam trancados, com medo. E aí, de repente, Jesus entra naquele local e diz, paz seja convosco. Sabe o que Jesus disse ali? Paz seja convosco, é shalom. Tudo funcionando, tudo restaurado, tudo no lugar. Sabe, irmãos, discernir o Espírito e entender o shalom de Deus diariamente sobre as nossas vidas. E é isso que eu declaro sobre nós, irmãos. Ter o conhecimento da palavra de Deus, ter o conhecimento da porção do Espírito Santo de nós, para que a gente não somente tenha na nossa mente, mas também que a gente tenha no nosso coração e principalmente na nossa boca. Sabe, você tem o shalom de Deus. Sabe, quando as circunstâncias se levantar contra a sua vida, você pode dar uma bela de uma gargalhada, porque você pode falar, o shalom de Deus está sobre a minha casa, o shalom de Deus está sobre a minha vida, a paz de Deus é que governa, a paz de Deus é que é a minha nova realidade. Sabe, irmãos, mas o mais interessante é que após Jesus dizer isso, a mesma atitude que Deus tem lá no Éden, Jesus tem sobre a vida dos seus discípulos. O mesmo sopro de vida, de espírito de vida que Deus sopra sobre Adão ali, sobre o homem no Éden, é o mesmo que Jesus sopra sobre o homem. Vamos ler lá. Aleluia. João 20, 19. João 20, 19 diz o seguinte, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, o shalom de Deus seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, sobrou sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Sabe, irmãos, a mesma mente de Cristo, a mesma mente que Deus compartilhou, o mesmo princípio do caráter que Deus disponibilizou para o homem lá no Éden, antes dele falhar, foi a mesma coisa que Jesus fez questão de fazer logo em seguida que ele ressuscitou, irmãos. Por quê? Porque o homem já tinha o seu pecado perdoado, já existia uma nova natureza ali disponível para o homem, sabe, os seus pecados já tinham sido apagados, uma nova realidade já estava disponível para aqueles homens. Sabe, e a mente de Cristo, o caráter, os atributos de Deus, foi transferido de novo ao homem. Sabe, quando um pensamento ruim vier à sua cabeça, você vai declarar, eu tenho a mente de Cristo. Sabe, quando a sua carne se inclinar para o pecado, você fala, maior é aquele que habita em mim. Sabe, o caráter de Deus é que governa o meu caráter agora. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Amém? E para cancelar, não, que apareceu aqui, cancelar. E para concluir, misericórdia, né? Cancelar tudo aquilo que eu já ministrei. Está amarrado, né, irmão? Amém?
Amém. Aleluia, até me perdi aqui. Sabe, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 10, não precisa abrir não, eu quero concluir com isso, e se o louvor quiser subir, diz o seguinte: e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, portanto, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre para o oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardá-lo. Sabe, irmãos, eu já ministrei aqui em outro momento a respeito da diferença de uma floresta e de um jardim. Sabe, a floresta muitas das vezes nos remete ao medo. Pode já ir ministrando, por favor. Sabe, nos remete a uma insegurança, a uma escuridão. Sabe, a floresta, muitas das vezes você vai ter que devastar, você vai ter que explorar para encontrar o caminho. Sabe, muitas das vezes a floresta ela está relacionado a você estar perdido em um determinado local. Sabe, a você não encontrar uma luz no fim do túnel, você não ter uma direção. Mas o jardim não, irmãos. O jardim é tudo muito bem arquitetado. Sabe, o jardim tem tudo um propósito estabelecido. O jardim nos remete à segurança, à provisão. O jardim, sabe, irmãos, existem os locais delimitados onde nós devemos pisar ou não. É esse o ambiente que Deus criou para a humanidade, para o homem viver. Um ambiente seguro, de clareza de propósito, um ambiente de provisão. E quando nós olhamos aqui esse texto, existiam 4 rios, existiam 4 águas, 4 braços, 4 coisas que fluíam nesse ambiente aonde o homem foi estabelecido para governar, sabe, para ele poder crescer, se desenvolver. Esse primeiro rio, ou esse primeiro braço de água se chama Pison, e ele significa aumento. O segundo rio, ele se chama Gion, e ele significa rompimento. O terceiro rio é o rio Tigre, significa velocidade. E o quarto rio significa Eufrates, que significa frutificação. O homem foi criado em um ambiente onde o que exalava, o que conduzia, o que fluía era aumento, rompimento, velocidade e frutificação. Sabe, irmãos, hoje não existe mais um Éden, um local propriamente dito, um espaço delimitado para que a gente possa viver. Sabe, eu quero te falar que o novo Éden não é as 4 paredes dessa igreja, não são as 4 paredes da sua casa, nem muito menos do seu trabalho. Sabe, o local onde flui aumento, rompimento, velocidade e frutificação, fala assim, sou eu. Sabe, irmãos, você foi criado para promover aumento, rompimento, velocidade e frutificação. Sabe, quando nós discernimos a pessoa do Espírito e conhecemos a respeito dos dons espirituais, a Bíblia vai falar que é para a edificação do corpo de Cristo. Sabe, devemos andar em amor com as pessoas, mas um amor do tipo de Deus, irmãos. Mas com qual finalidade? Aumento, rompimento, velocidade e frutificação. É isso que eu declaro sobre a sua vida, irmãos. Você discernir no Espírito, você pode ficar de pé, sabe, para que as pessoas que possam estar do seu lado, elas possam correr a carreira dela velozmente, para as pessoas que estão ao seu lado, sabe, possam experimentar de um tempo de frutificação, sabe, irmãos, é um tempo das pessoas experimentarem de um rompimento sobrenatural, sabe, é um tempo de superabundar. Sabe, o diabo pode vir por um caminho, irmãos, mas quando ele se deparar com você, por 7 caminhos ele vai ter que fugir, porque maior é o que habita em você, e aquilo que exala da sua vida é o Espírito de Deus.
Oh, eu declaro as pessoas sendo curadas por meio da sua vida. Eu declaro as pessoas tendo a sua fé edificada por meio da sua vida. Eu declaro palavras de sabedoria, de conhecimento. Eu declaro você discernindo os espíritos. Oh, eu declaro você andando em uma fé sobrenatural. Oh, você pode ser intenso. Você pode discernir o Espírito Santo nessa noite. Você pode começar a orar. Você pode desejar mais da presença dele e falar: maior é aquele que habita em mim. Oh, chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo. Um tempo onde eu vou correr velozmente tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Oh, chegou um tempo onde tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos, tudo aquilo que eu colocar os meus pés, terá que submeter ao Espírito Santo de Deus e terá que frutificar no nome de Jesus. Continue orando, irmãos. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Sabe, irmãos, eu estava assistindo a uma ministração de um pastor do nosso ministério chamado Rafael Frota. E ele diz o seguinte: o Espírito Santo quer se mover mais do que queremos que ele se mova, mas precisamos ter expectativas. Sabe, irmãos, é chegado o tempo de ter expectativas. Expectativas para o mover de Deus. Sabe, mas nós somos uma igreja da palavra e do Espírito. Você veio aqui, você foi instruído na palavra, mas também é chegado o tempo de experimentar do poder, amém? Tem alguém aqui com alguma enfermidade que deseja receber uma oração por cura? Tem alguém sentindo alguma dor, alguma coisa? Amém? Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador? Sabe, irmãos, não é fazer parte de uma religião, mas é fazer parte da família de Deus, irmãos. Amém? Tem alguém aqui que ainda não é batizado no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas? Amém. Glória a Deus, irmãos. Todos salvos, todos curados, todos cheios do Espírito. Amém. Glória a Deus. Dia e noite suba a ti nossa adoração.